Dando continuidade sobre o que é plano, vamos entender. O plano é um guia de orientação, porque sem plano você se perde. Deve ser flexível e estar sujeito às modificações, ou seja, o plano não é rígido. Vai que aconteceu alguma coisa na escola, naquele dia, e aí o seu planejamento não foi atingido porque houve esse imprevisto. Então, ele tem que ser flexível, ou seja, ele tem que ter condições de modificá-la a todo tempo. E está sujeito a modificações. Você planeja uma coisa para atingir, você já fez avaliação diagnóstica, você já fez uma prévia com seus alunos, conhecimentos prévios sobre o assunto, você vai lançar o seu planejamento e você acha que vai dar tudo certo e dá tudo errado. Você percebe que os alunos não conseguem fluir, né, no planejamento, o plano não consegue atingir os objetivos, então ele é flexível, ele pode ser modificado, você pode parar ali. Diversas vezes eu estava com uma ideia, estava planejada, era isso que eu ia fazer, na hora que eu começava a fazer, estava completamente errado. Eu já quantas vezes eu peguei e falei com as crianças, fecha o caderno, fecha o livro, vamos fazer outra coisa. Por quê? Porque eu tinha que avaliar também que eu percebi que não estava atingindo os objetivos. Então ele é flexível para isso, para os improvisos, para as coisas que possam acontecer no dia a dia, pelas modificações que precisam ser feitas por causa da própria relação, própria metodologia, a própria estratégia que você usou talvez não tenha sido boa, não atingiu os alunos, então ele tem essa abertura. O plano deve ter uma ordem sequencial progressiva passos lógica. O que significa isso? Gente, nós não podemos começar do mais difícil para o mais fácil. Nós temos que começar do mais simples para o mais complexo. Então, no plano de aula, essa progressão é importante. Eu estava conversando hoje com a minha filha, estou fazendo atividade remota com ela. E na escola dela, nós temos 3 professores só na sala que vocês estão aí, na Google Classroom. Os outros não estão. Eu falei, não estão? Como que você está fazendo o dever? Tá mandando pelo WhatsApp. Eu falei, tá, beleza. Você tem videoaula? Ela falou, não. O que você tem? Apostila e dever. Apostila e dever. E a explicação do professor? Você tem? Não. Aí eu pergunto a vocês, vai ter aprendizagem nisso? Como? Então, quer dizer, você tem que pegar um professor do Google, professor da internet, para fazer a explicação para o conteúdo. Aí, eu peguei uma atividade de um determinado professor, gente, sinceramente, não dava para entender. Ele começava a falar de um assunto, por exemplo, reprodução humana. Começou falando do órgão masculino, órgão feminino, reprodução, papapá. De repente começa a falar de planta. De repente volta nos animais. De repente volta na humana. Aí eu falei, que isso? Eu não tô entendendo. Eu tava achando que tá falando de gente, agora tá falando de planta. Sem nenhuma ordem sequencial, progressiva e lógica. Gente, pelo amor de Deus. Não começa, por exemplo, você vai ensinar, vamos ver, classificação de sílaba tônica para os alunos, se os alunos não sabem o que é sílaba, se eles não sabem separar sílabas, se eles não sabem codificar sílaba, como é que ele vai identificar a sílaba tônica? Então, tem uma sequência lógica e progressiva. Você vai ensinar o aluno a dividir antes dele aprender a adicionar, multiplicar, adicionar, subtrair, multiplicar. Como? Ele não sabe essas operações anteriores, não tem como progredir. É preciso respeitar o saber do aluno e partir dele. Por isso que nós, muitas vezes, precisamos ser flexível no planejamento, modificar o planejamento para atingir os objetivos dos alunos, porque não é o objetivo do currículo que tem que ser cumprido. Porque você está com uma turma que está atrasada, não adianta, você não vai cumprir esse currículo. Você precisa atingir, voltar para poder avançar, ok? Deve primar por objetividade, ele tem que ser objetivo, plano sem objetivo,
diário. Cada dia eu vou ter 1 ou 2 ou 3 objetivos a ser alcançados na minha sala. Então, eu tenho que objetivar. Deve ter coerência entre as ideias e prática. Não pode falar uma coisa na teoria e fazer outra na prática. É o que está acontecendo com a minha filha. Aí, aqui, o plano deve ser um instrumento de ação. Vamos lá. Mais sobre o plano. O plano é um documento que registra o que se pensa fazer, como fazer, quando fazer, com que fazer e com quem fazer. Gente, eu vou parar, eu dá vontade até de parar aqui. Olha só, plano é um documento que faz o quê? Registra. Então, o plano tem que ser registrado. Esse negócio de ter preguiça de botar no papel, o professor não pode ter isso, tem que registrar. Registrar o quê? O que você pensa em fazer, registrar como você vai fazer, quando você vai fazer, com que, ou seja, com o material, com o recurso que vai fazer e com quem você vai fazer. Isso aqui tem que estar registrado na alma de vocês, professores. Então, o registro do plano é importante. Você pensa, o que você vai fazer? O que eu vou fazer na minha aula? Eu vou dar uma aula desse conteúdo. Então, eu já pensei o que eu vou fazer. Agora, como que eu vou fazer para atingir esse conteúdo? São os objetivos. Quando? São o tempo, a estratégia. Eu vou mensurar quando isso vai acontecer ou quantas vezes eu vou precisar e vou dividir aquele plano em subplanos, ou seja, aquele tema da escola que eu vou dar em vários planos, quando, com o que fazer, você viu o recurso, quais são os recursos de cada etapa e com quem fazer, para quem vocês vão fazer, né? Isso tudo é plano. O plano evita improviso. E muito, gente. Os alunos percebem quando o professor tem plano de aula, quando ele não tem plano de aula. E o professor, quando não tem plano de aula, improvisa, não dá certo o tempo todo improvisar. De vez em quando você consegue improvisar por algum problema ter acontecido técnico ou problema de toda ordem, mas o tempo todo improvisar, a sua aula vai virar uma bagunça. Ele é um norte das ações educacionais, é a bússola. Pode botar norte e colocar bússola, tá bom? A palavra norte tem a ver com a bússola, a direção. É a apresentação sistemática e justificada das decisões que você está tomando. Porque o plano é seu, professor. O plano é seu. O plano não é do diretor, o plano não é do orientador, o plano não é do pai, da mãe. O plano é seu, as decisões são tuas. Eu vou usar este material, é você que tem que decidir. Eu vou usar esse livro de história, é você que tem que decidir. Eu vou usar tesoura, eu vou usar um link da internet, eu vou usar o mapa, eu vou usar um texto que eu trouxe para eles, eu vou usar o jornal. São decisões importantes que você tem que tomar. Então, você vai organizar isso no papel, no registro, como está falando ali, e você vai apresentar isso sistematicamente, ou seja, toda semana, todo dia, né? E para justificar suas ações. Aí ninguém vai dizer para você o porquê que você não pode dar aquilo, porque você vai justificar o porquê que você está fazendo aquilo. O plano é formalização dos diferentes momentos do processo do planejamento. Então, você formaliza as diferentes etapas do seu processo de planejamento e de uma etapa, então, diferente processo, como eu falei com vocês lá atrás. Planejamento e plano estão estreitamente ligadas, viu, meninas? E relacionados. Meninos também, que pode ser futuro professores. Relacionados, mas não são sinônimos. Planejamento é uma coisa, plano é outro. Nós vimos lá atrás no slide o que é plano e o que é planejamento. Vou passar rapidamente nisso aqui para vocês entenderem. Plano de ensino. O plano de ensino eu vou até colocar para vocês no grupo de vocês, tá?
o plano de ensino de todos os alunos do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, para vocês verem na mão de vocês ou no computador de vocês o que seria um plano de ensino. O plano de ensino ou programa, disciplina, deve conter dados de identificação da disciplina. Isso aqui é para quando é história, geografia, professores de história, geografia, ciências, artes. O nosso tem todas essas disciplinas. Eles são ementa, objetivos, conteúdos, programático, metodologia, avaliação, biografia básica, complementar à disciplina. O plano de ensino é tudo que você vai trabalhar, como vai trabalhar, a metodologia que você vai usar, a avaliação que você vai fazer durante todo o ano letivo, ou semestre, ou bimestre, ou ano letivo. Esse é plano de ensino, ou também conhecido como plano de curso, tá ok? Ele deve apresentar uma sequência coerente dos elementos necessários para o processo de ensino e aprendizagem. Será o plano de ensino que norteará o trabalho docente e facilitará o desenvolvimento da disciplina dos alunos. Além disso, ao elaborar o plano de ensino, você deve questionar: o que eu quero que os meus alunos aprendam ao longo desse período? Para isso, o plano de ensino deve ser norteado pelo perfil do aluno e o curso que vai formar. Então, eu fiz o plano de curso de vocês. O que eu quero que vocês aprendam quanto professor. Aquilo que é relevante no papel do professor de sala de aula. Então, eu fiz todo o plano de curso, ementa do curso, e apresentei a supervisão. No caso, nós temos supervisores também. E apresentei esse documento. Esse documento também é nosso, para a gente nortear o nosso trabalho. E também de acordo com as concepções do projeto pedagógico do curso. Então, como eu falei com vocês, qual é a concepção do meu projeto, eu faço o plano. Ok? É importante destacar que o plano é um tipo de planejamento que busca a visão mais global das atividades de uma determinada disciplina durante o período do curso, período letivo ou semestral, e que pode sofrer mudanças ao longo do período letivo por diversos fatores internos e externos. Pergunta para vocês: o nosso plano de curso de 2020 será concluído? Será o mesmo de 2019? Vamos alcançar os mesmos objetivos que nós alcançamos em 2019, em 2018 e assim sucessivamente? Não, gente, porque nós tivemos uma situação externa que está atrapalhando, está fazendo modificar o trabalho interno. Então, o plano terá que ser todo reestruturado para que a gente termine o ano letivo, pelo menos, com um pouco mais de base para os nossos alunos. Então, ele apresenta assim, gente, o que é roteiro organizado? Isso aqui tudo eu já passei. É um ano, semestre, outras denominações, outros nomes, plano de curso, plano de unidade, componentes que ele tem, identificação, justificativa, objetivos gerais específicos, conteúdos, tempo, cronograma, procedimento avaliativo e bibliografia. Para se fazer um plano de curso, tem que ter isso tudo aqui, ok? Plano de curso e plano de aula. Plano de curso é um tipo de planejamento que busca previsão mais global, como já tinha falado, atividades, disciplina ou série, no período de curso letivo, bimestral, semestral ou anual. Plano de aula é um tipo de planejamento que busca detalhamento do plano de curso, definindo objetivo específico, procedimentos, materiais, ações específicas. Lembra do pedacinho do bimestre? Planos picadinhos dentro daquele planejamento. Uma visão de planejamento. Essa história eu vou começar com vocês no próximo slide, ok? Então, até a próxima aula.